Pois é, o ano nem terminou. Só esse ano aqui na cidade já são 21 casos, pelo monitoramento da Secretaria de Saúde do município. Mas a gente vai continuar falando sobre esse assunto porque os índices, eles são realmente preocupantes e chamam a nossa atenção. Segundo dados do Ministério da Saúde, Alagoas já registra aumento de casos e também de mortes por meningite em 2023. Uma situação, claro, que preocupa. Então vamos conversar ao vivo sobre isso com o repórter Alan Garcia. Como é que esses dados estão sendo tratados aqui no estado, Alan? E também qual é a orientação para que as pessoas possam se prevenir da doença? Tem como? Oi, Beatriz. Os dados eles chamam a atenção, de uma certa forma preocupam, porque 2023 já tem muito mais casos e número de pessoas mortas do que 2022. E olha que esse ano ainda nem terminou. 2022 foram 24 pessoas, né, com a meningite, 4 casos com mortes. Esse ano são 29 casos e já chegamos, infelizmente, a 5 mortes. A gente, claro, pede ajuda, a nossa consulta aqui com o Dr. Fernando Maia, infectologista, que sempre nos auxilia em momentos como esse. Dr. Fernando, por que a gente tem um 2023 que nem terminou com mais casos do que 2022? Boa noite para o senhor. Boa noite. Essas doenças sempre têm uma certa variação. Tem anos que elas aumentam o número de casos, diminuem. Esse ano realmente está algo que está chamando a atenção, exatamente esse aumento que você falou. Então, o que é que está acontecendo? A bactéria ganhou mais virulência, então ela está se transmitindo com mais facilidade. E também uma coisa importante, muitas pessoas não estão vacinadas corretamente. Então, é importante chamar a atenção que essa é uma doença que, nos últimos anos, quase que desapareceu por causa da vacina. Só que muitas pessoas deixaram de vacinar seus filhos, deixaram de se vacinar, e aí a gente está observando agora esse aumento do número de casos. Então, é muito importante que as pessoas, quem tem filhos, quem tem sobrinhos, quem tem afilhados, netos, é muito importante verificar o cartão de vacina para ver se a criança tomou todas as doses da vacina. Ela tem que ter pelo menos 2 doses da vacina de meningite, né? Que está disponível, uma delas está disponível, a mais importante, na rede pública. Tem uma outra que só está disponível na rede privada. Quem puder fazer, não é ruim, mas a principal está disponível na rede pública. Então é importante que você verifique o cartão de vacina para ver se está em dia. Se não está, por favor, coloque em dia o mais rápido possível. Qual é a idade ideal para começar a vacinação? É bem pequenininho ainda. Logo após o primeiro ano de vida já pode tomar a primeira dose, né? Isso já está previsto no calendário vacinal, no PNI, no Programa Nacional de Imunização. Então é muito importante você olhar esse cartão de vacina. Essa doença acomete principalmente crianças, particularmente crianças menores de 5 anos. Essa é a principal faixa etária acometida nos casos graves. Mas ela pode atingir qualquer pessoa, certo? Mas o mais importante realmente é na infância. Então é muito importante, se você tem filhos pequenos, se tem sobrinhos pequenos, netos, é muito importante olhar essa vacina e se não está em dia, coloque em dia, porque a vacina evita a forma grave, evita a morte. E, na maioria dos casos, evita, inclusive, a própria doença. Então, é muito importante que todas as crianças estejam vacinadas para a gente evitar, porque essa é uma doença extremamente grave, pode levar à morte, pode levar sequelas graves. Então, não é uma doença que a gente dê para a gente brincar com isso. Era uma doença muito comum até uns anos atrás. Por causa da vacina, ela praticamente desapareceu e aí o que acontece? As pessoas começam a relaxar, acham que a doença não está circulando mais. Ela circula, tá? A prova está aí, né? Que ela voltou a acontecer. Então, a mensagem é, bote a vacina em dia para a gente não ter uma surpresa ruim. Doutor Fernando, a gente noticia hoje, né, que uma criança apareceu, né, com os sintomas. É uma criança que frequenta uma escola, ou seja, está em contato com outras crianças. O que é recomendado para a Prefeitura de Maceió, no caso, mas a gente abrange essa discussão. Qual o recomendado para uma escola, por exemplo, seja particular ou não, agir, o que deve ser feito diante de uma criança diagnosticada com meningite? Bom, então o mais importante é, assim que o caso é diagnosticado e é informado à Secretaria de Saúde, qual é o papel? Então a Secretaria de Saúde procura a escola e vai entrar em contato com todas as crianças da sala da criança. Então não precisa fechar a escola inteira, certo? Basta atuar nas crianças que tiveram contato direto, portanto, as crianças que estão na mesma sala de aula, inclusive os professores que circularam naquele ambiente. Então, a gente faz, nesses casos, a chamada quimioprofilaxia. Então, a gente dá um remédio específico, para tentar evitar que apareçam casos secundários.
Quando algum caso acontece numa creche, por exemplo, que as crianças ficam todas juntas, aí você tem que atuar em todas as crianças da creche. Numa escola, você atua na sala de aula que a criança frequenta. E aí você faz a medicação e deixa as demais crianças em observação. Se começar a aparecer outros casos, aí pode-se tomar outras medidas, por exemplo, até de fechar as aulas por alguns dias para monitorar as crianças. Mas isso geralmente não é necessário. O mais importante realmente é observar as crianças que estão em contato direto, no caso da mesma sala, fazer medicação nas crianças, nos adultos que têm um contato mais próximo, no caso dos professores, né? E as pessoas de casa das crianças também, da criança contaminada também deve tomar. E com isso a gente consegue evitar. E também, muito importante, a gente vai verificar a vacinação dessas crianças. Então, se tiver alguma criança com a vacina incompleta ou sem vacina, que é pior ainda, a gente corre atrás para atualizar esse cartão vacinal. E a pergunta que muita gente também faz, onde a morte está ali em maior risco? Né? Onde é que a gente pode avaliar? Não, nesse caso aqui, infelizmente, podemos ter um óbito, podemos ter a morte. Infelizmente, na criança pequena, quanto menorzinha, mais grave. Isso é o que a gente tem observado na maioria dos casos. Então, o que é que chama a atenção para a meningite? Febre muito alta, súbita, que aparece de repente, e também costuma aparecer manchas no corpo, manchas escuras, às vezes preta, às vezes roxa, às vezes vermelha, que começam a aparecer geralmente nas extremidades. Então é muito comum nos dedos das mãos, nos pés, mas pode aparecer em qualquer parte do corpo. São manchas que aparecem rápido, que sim, em questão de horas você observa aparecer novas manchas na pele, acompanha de febre muito alta e geralmente uma dor de cabeça muito importante. A criança pequena, que não sabe relatar, a criança fica irritada, fica chorosa, não quer comer, começa a vomitar. A criança maior já consegue falar, ela já se queixa que está com muita dor de cabeça. Então, é um quadro súbito, agudo, imediato, começa com febre alta, dor de cabeça e mancha no corpo. Então, se a criança apareceu com esse quadro de basta ter febre e dor de cabeça, é importante procurar imediatamente o serviço de saúde para que essa criança seja examinada e, se for o caso, iniciar o tratamento. Doutor Fernando, muito obrigado por essa breve consulta aqui, mas com informações bastante importantes, né, relevantes, diante de mais um caso, Beatriz, de meningite aqui em Maceió. Então, importante ver a situação das crianças que têm contato com a criança diagnosticada, os adultos também, portanto, os professores da escola, ver o calendário vacinal de todos para saber se receberam a vacina contra a meningite, se tomaram todas as 2 doses, ou se tomaram uma, ou se não tomaram nenhuma delas, e acompanhar também o pessoal que está em casa.